E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começamos mais um programa de estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Eu fui ali fora pegar o chazinho e vi a frase, eu tinha esquecido, agora estou repetindo. Estamos aqui novamente com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 37, preleção da ministra veneranda, falando sobre o pensamento. No último programa, nós lemos um parágrafo, mas tudo bem. Não. Meio. Meio. Terça parte. Em que ela diz que, após ela falar que a nossa milenária viciação no desvio dessa força, aí colocamos exemplos sobre isso, sobre a questão de ser uma milenária viciação, quer dizer, repetidas vezes estamos errando, é o que ela está dizendo aqui. Estamos errando repetidas vezes. A Tereza comentou sobre o deixar para a próxima encarnação, que a gente ouve muito, e o grande erro, o grande ensinamento que isso está errado está aqui nessa frase, né? Porque milenarmente a gente vem deixando para a próxima. Então, está na hora, né, de mudar, começar a tentar mudar, fazer o esforço na questão do pensamento. E ela continua dizendo que nós somos compelidos a manter e nutrir as criações que são peculiares àquilo que nós pensamos, porque o pensamento, ele é matéria, ele flui. Na Gênese, continuando o comentário, antes da gente começar a leitura, na Gênese, no capítulo 17, o item número 15, Allan Kardec coloca criação das imagens fluídicas, né? Dizendo que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Kardec fala isso. Então, quando ela diz aqui, nós somos compelidos a manter a criação, por quê? Ninguém está obrigando a gente a fazer isso, não é isso que ela está dizendo. Compelir é no momento que eu fiz a minha escolha de pensar, porque é onde realmente rezo, onde mora realmente o meu livre-arbítrio, é aí no pensamento, conforme a pergunta 833 do Livro dos Espíritos, sem constrangimento, o que os espíritos podem fazer é pôr peias, é tentar deter o voo. Mas o livre-arbítrio de pensar já começou comigo. E aí a gente é compelido por quê? Por isso, porque eu criei e eu tenho que alimentar. E ela fala dessa criação mental peculiar, né? Então, continuando aqui o parágrafo, ela continua assim. Uma ideia criminosa... Qual é o parágrafo? 10º? Não, o parágrafo... Qual é? O parágrafo é o 26. 26º parágrafo. No meio dele. Primeira, segunda, terceira, quarta linha? Uma ideia criminosa aí que a gente parou. É, né? Quarta linha? No seu também, no seu livro? Então é isso. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Bom, é a alimentação. Então, é o que Kardec fala na Gênesis. Os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Se a ideia for criminosa, quem é que vai gostar de ver isso? Quem não quer o nosso progresso. Não é? Por algum motivo. Pelo que nós estamos fazendo pelo outro, ou pelo que nós estamos tentando melhorar, quer dizer, aquele que não quer a melhora do outro é quem a gente ajuda, aquele que não quer a nossa melhora, eles vão ver isso, eles vão se alimentar. Agora, botando isso num caso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, antes do livro Nos Domínios da Mediunidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, Allan Kardec fala assim no final do item 3. Ele diz assim, concluindo o raciocínio dele. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Ele continua. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo
determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Então, ele está falando aqui da exteriorização do pensamento, repetindo o que ele já disse lá na Gênesis. E nós temos um caso muito interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, intitulado Dominação Telepática, que é a história da Anésia. O nome dela é Anésia. A história, bem resumida, é assim. Ela é casada, tem 3 filhas e tem uma mãe muito doente. E o marido está se envolvendo com um relacionamento fora de casa, né? E aí ela está desconfiada, ela já quase sabe quem é, acho que ela sabe quem é e tudo, e tem os filhos e tudo mais, e ela tenta, né, reconquistar o marido de alguma maneira. E uma situação lá que ele está saindo para casa, ele bate a porta e tal, e ela diz para ele que a gente precisa fazer o culto do nosso evangelho, você precisa participar conosco. E ele diz que não, que isso é besteira, e vai embora, vai para a rua. E não vou voltar cedo hoje não, tal. Quando ele diz que não vai voltar, ela começa a refletir. Negócios, conta mentira, tal. Ela começa a refletir. E aí, eu vou ler o que interessa para nós aqui no estudo do pensamento. Aí ela diz aqui, o André Luiz diz, enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, a reflexão, o pensamento dela se fez audível. Os espíritos escutam o nosso pensamento. Por isso que Jesus diz, vocês podem errar por pensamento, ato e palavra. Porque eu posso ser tetraplégico e mudo, mas eu erro porque eu penso. Aí ele continua. Irradiando-se na sala estreita, vimos a figura de mulher que surgira à frente de Jovino, porque o Jovino é o marido da Anésia. Quando ele saiu, que falou que ia para o negócio, ele ia encontrar com a tal mulher. Olha eu falando da tal mulher, com a outra mulher. A outra senhora. E aí ele pensa nela, e os espíritos veem a figura dela. Quando a Anésia, que é a esposa dele, ele já saiu, ela pensa na mesma figura de mulher, surgiu à frente de novo. A figura da mulher surgiu. Aí o André Luiz continua explicando. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de inconhecível tribulação mental. Ela pensando na outra mulher, a figura se fez ali para ela, do lado. Aí ela continua no pensamento dela. Lembro-me dela assim e tal. Ela fala assim, se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. A gente até no centro, quando a gente estuda isso aqui, é muito interessante. Ela tem uma fé religiosa que forra o coração contra a violência, mas se ela pudesse, ela matava com os pés, né? É porque isso é um ensinamento para nós, gente, mesmo um parênteses. É porque a lei às vezes não permite que a gente faça certas coisas, porque o nosso pensamento, a vontade não permite, não tem, a gente tem medo. A gente tem medo, exatamente. De ser punido. Aí continua aqui. À medida, porém, que a Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificasse no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Lembra que a gente leu no Evangelho, o capítulo 12, em que Kardec fala, amai os vossos inimigos, é que ele fala que o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Então, está impressionando, está prejudicando a quem? O pensamento malévolo. Eu não estou dizendo que ela está com razão, sem razão, o Jovino está errado ou certo. O que nós estamos vendo é a questão do efeito do pensamento. Por isso que Jesus pede para amar o inimigo, porque é prejudicial a nós mesmos esse aqui. Que ele diz, em termos de revide, quando ela pensa no revide, causa mal-estar a ela. E mais interessante vem agora. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializado aos nossos olhos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Não era a mulher que estava ali, ela se corporificou, a imagem dela, por causa da esposa, por causa da Anésia. E as duas mentalmente se degladiando. Depois ela fica passando mal e tudo, né? E mais adiante, a esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. E daí vem outras
consequências podem advir depois disso. Então é o livro Nos Domínios da Mediunidade, é muito interessante. O capítulo 19, Dominação Telepática. É muito interessante essa questão sobre o pensamento, né? Então, pode falar? Claro. Então, olha só, vamos tentar resumir aqui o que a veneranda está dizendo. Olha, o pensamento é como se fosse uma semente que a gente lança fora de nós e, dependendo do tipo de semente que a gente está lançando fora de nós, a gente vai acabar semeando um campo, né? E sejam sementes de pensamentos bons, um campo de coisas boas. Sementes de coisas ruins vão ser um campo de maldade. Então, tem uma lei aí, uma lei que é a lei de frutificação, né? Você plantou, você vai colher aquilo que você plantou, não tem jeito, é isso que ela está dizendo. Então, quando você começa com aquela pequena ideia de prejudicar alguém, se você alimentar essa ideia, como ela disse no verso anterior, né? na frase anterior, se você alimentar essa ideia, daqui a pouco você está planejando um crime, daqui a pouco você está praticando crime, se você não conseguir controlar essa força. Porque lembra que ela também falou que o pensamento é uma força? Então começou a ideia, eu quero prejudicar fulano. Hoje eu vou fazer isso com fulano, aí no dia seguinte, não, isso não, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar uma arma, eu vou ficar escondido e estou alimentando. Lembra que ela disse que nós alimentamos as ideias que escolhemos? Daqui a pouco eu pratiquei, porque de tanto que eu alimentei essa ideia, eu acabei praticando, fazendo essa coisa ruim. Com o bem também funciona assim. Né? Eu começo a pensar assim, eu tenho que ajudar fulano, ele não está bem. Aí no dia seguinte, o que será que eu posso fazer para ele? Eu continuo alimentando essa ideia de ajudá-lo. Eu acho que eu vou comprar uma caixa de água, né? um fardo de água para ele vender na rua. Aí eu vou lá, né? Eu alimentei essa ideia e eu vou lá e compro. E a gente não pode esquecer que nós vivemos cercados de espíritos à nossa volta. Os que se afinizarem com a ideia do mal vão nos dar força para fazer o mal. Os que afinizarem com a nossa ideia do bem, eles vão nos incentivar no bem a fazer. Isso também a gente já entendeu. Então, olha só, no nosso dia a dia, como a gente já sabe que tudo começa no pensamento, quando a gente acorda, a gente tem que ter o cuidado de abrir o olho, ter pensamentos bons, cultivar pensamentos bons, fazer uma oração, não é? Pensar em Jesus, nos bons espíritos, pensar naqueles que estão sofrendo, tentar, né, pedir a Deus por eles. Mas a gente, muitas das vezes, quando acorda de manhã, e eu às vezes faço isso, vou para o celular, para abrir o celular para ver, né, alguma notícia. Eu procuro ver alguma mensagem do grupo, dos meus filhos que moram longe, né? O meu intuito é esse, mas eu sei que infelizmente existem pessoas que vão logo acordar, abrir o celular para ver fofoca, para ver notícia ruim e vai alimentando. Olha, a gente não está dizendo aqui que as pessoas não devem ser alienadas, né, dos acontecimentos da vida, não é isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que vivem, a minha mãe é uma, é que ela não está escutando o programa, mas mesmo que se estivesse, né, tem um programa na televisão que ela, graças a Deus, hoje em dia não tem visto mais não tenho visto ela olhar mais não, nem coloca mais, mas ela pedia, fazia questão, eu quero ver aquele moço, o moço do programa, né, eu não vou dizer para não dar audiência para ele, porque é um programa muito ruim. Ele repete a notícia ruim mais de 500 vezes. Parece igual café requentado. Ele fala a mesma coisa 500 vezes no período de 1 hora. É o tempo todo. Quer dizer, com o que você está se alimentando?
Você não tem como sair, depois de desligar aquele programa da TV, de pensar coisas boas, não tem como. Você alimentou ali aquele pensamento de violência, porque nesse programa ele fala mal, ele incrimina e xinga e fala coisas horríveis das pessoas que estão desequilibradas. Não tem como você ficar o tempo todo escutando aquilo e depois que acabar o programa você ficar bem, equilibrada. Não existe isso. Então, qual é a estratégia que a gente poderia usar nesse caso? Chegou um pensamento ruim, não é? Quando a gente chegou, não, porque ele primeiro sai da gente, né? Chegou não. Chegou no sentido de a gente começou a pensar coisas ruins, que a gente pare, abra uma página, não é, de um livro bom, principalmente do Evangelho, dos livros espíritas, se nós formos espíritas, se não formos, né, no caso, procuremos o livro da nossa religião, que nos ensina o bem, e vamos ler. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma meditação, né, uma parada e, né, respirar ajuda também, né, fazer uma respiração correta, né, tentar acalmar a mente. Isso é uma estratégia para a gente não continuar alimentando pensamentos ruins. Porque não nos esqueçamos, a lei de frutificação é uma lei de Deus. Você plantou, você cuidou, alimentou, o negócio vai frutificar. Mais cedo ou mais tarde, né, com certeza vai frutificar. Então, que a gente não alimente aqueles pensamentos que nos chegam. Não é? Porque às vezes também nós que somos espíritas, nós sabemos que existem pensamentos emprestados, sim, também existe. Às vezes você está bem e de repente bate uma tristeza, um pensamento assim de luto, uma coisa bem fúnebre. Pode ser um pensamento emprestado, que de alguma maneira você captou. Lá no centro que a gente frequentou há muitos anos atrás, o primeiro centro que a gente frequentou, a gente conheceu uma moça que ela foi num sepultamento e ela estava bem. O sepultamento da esposa do chefe dela. Quando ela voltou para casa, ela já não voltou se sentindo bem. E foi por isso que ela começou a frequentar esse centro espírita, a partir desse problema dela, depressivo, que ela estava bem e do nada ela começou a sentir mal, ela só queria vestir preto, ela só chorava, ela só ficava pelos cantos, e aí a família orientou que ela procurasse um centro espírita para saber o que estava acontecendo. E o que né, ela passou a frequentar, a tomar passe, a coisa foi melhorando, até que um dia, numa reunião mediúnica dessa casa, um espírito se manifestou, dizendo que era ele que, sem querer, estava prejudicando essa irmã, porque era a esposa, era o sepultamento, né, no caso foi no sepultamento que ela foi, dessa senhora, que era a esposa do chefe dela. Essa senhora disse na reunião mediúnica que ela percebeu que a única pessoa que estava triste, sinceramente, era essa nossa companheira desse centro. E ela se segurou nela. E ela ficou com ela estava desesperada, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, ela estava revoltada. Mas como ela percebeu que só ela se importava sinceramente, olha como são as coisas. Mas ela disse, eu não queria prejudicar ela, mas estava prejudicando. Porque ela estava triste. Ela era uma moça nova e tinha desencarnado. Então, às vezes, né, existem casos que realmente certos pensamentos nossos podem ser emprestados. No caso, são as obsessões. Não é que muitas das vezes acometem as pessoas e carregam, né, consigo esses pensamentos
um tanto estranhos à própria pessoa. Mas fora disso, são os pensamentos que cultivamos que vão frutificar. Bom, então vamos continuar para pelo menos a gente terminar o parágrafo. Será? Não sei não. Só falta um pedacinho. É o 26º, né? O parágrafo esse? Nós estamos... Agora é o 26º parágrafo, é isso? Aí no livro que você anotou. Isso, 26º. Recorramos... No meio agora dele. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se, porque ela estava lá da ideia criminosa que gera ações mentais criminosas. E o bem que gera ações. Que gera o bem. É isso. Né? Recorramos ao símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos da habitação de micróbios destruidores, né? Na lama. E no livro, novamente no livro Nos Domínios da Mediunidade, a questão do pensamento, gente, esse livro é de um auxílio muito grande, muito grande. O instrutor fala com André Luiz assim, no capítulo 19. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Então, ou do bem ou do mal. Quando benigno e edificante, ajuste-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Porque ele diz assim, a questão da sintonia. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros, e alimentam com paixão no imo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte, podendo levar até a morte. Então, é isso que a Teresa leu e que a gente está vendo aqui, a exteriorização do pensamento. Porque nisso tudo, gente, reza o quê? O nosso livre-arbítrio, conforme está na pergunta 833 do Livro dos Espíritos. Liberdade de pensar. E na pergunta 843 sobre o livre-arbítrio, que a pergunta é, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Então, o pensamento é que reza isso. Então, essa alimentação, esse reencontro, ele se faz necessário para a nossa educação, que é o que ela falou lá anteriormente, em programas anteriores. Nós não somos ainda, temos a pretensão de ser cooperadores essencialmente divinos, porque o nosso pensamento ainda está viciado nessas coisas maléficas. Mas por culpa nossa, porque é o livre-arbítrio nosso, conforme está aqui no Livro dos Espíritos, e que o instrutor está explicando aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19. Isso, 19, tá? Então, a questão da sintonia, os processos de enfermidade, muitas vezes gerados a partir do pensamento. Porque são os reencontros que se fazem necessários. Na família, ele coloca aqui, ó, no lar, na mesma família ou da mesma instituição, no caso aqui religiosa, ou no seu local de trabalho também. Adversários ferrenhos do passado se reencontram. E se nós, no caso do Espiritismo, temos o conhecimento que temos, aí que vai reencontrar mesmo, porque nós já temos material para trabalhar. Temos o conhecimento. Muito será pedido a quem muito foi dado, disse Jesus, não é? Isso. Depois a gente, no próximo programa, a gente comenta mais um pouquinho sobre esse símbolo que ela usou da água, não é? Mas agora nós estamos terminando, agradecendo a todos pela companhia, não é? Nós gostaríamos de lembrar que aqui na rádio tem um WhatsApp, que é o 21 9848 67633, que é um WhatsApp que, no caso, se vocês quiserem, podem mandar mensagem
para dar um feedback do nosso estudo, ou se quiserem perguntar alguma coisa, sim, a mensagem vai ser muito bem recebida. Então, finalizando, agradecendo a todos, desejando muita paz de Jesus em vossas vidas e nos vossos lares. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.